E aí, galera do isolamento! Saudações de Wakanda para vocês. Então, estamos aqui, né, gente, iniciando nossa aula do dia 31 sobre estrutura de repetição for. Então, eu vou tentar ser bem breve com vocês. Ao final da aula, nós temos a nossa lição de sala e só vai entender quem assistir a nossa aula, bebês. Vamos lá? Eu vou fechar essa minha telinha aqui para que vocês não fiquem dispersando a atenção, certo? Então vamos lá. O for, ele executa um bloco de código que está dentro do comando for enquanto a expressão for verdadeira, ou enquanto ela for verdadeira. E ele é muito utilizado em linguagem de programação, certo? Então, por padrão, o for possui a sintaxe que ele, dentro dos parênteses, ele tem a primeira parte, que é a inicialização, aí separa pelo ponto e vírgula, vem a condição, que é sempre a expressão booleana, verdadeiro ou falso, e separa de novo por ponto e vírgula e vem a atualização. Aí aqui vem o resultado que ele quer que faça, né? Se a condição for atendida, no caso, se for verdadeiro, certo? Então, primeiro tipo do for, existem várias variações do for. Nós vamos ver a primeira, que é a normal, que tem aqui a primeira, a declaração da variável, né? A inicialização, aqui a expressão, e a atualização no valor. Então, ele inicia, nesse caso, um contador, ele adiciona a expressão booleana e na terceira parte ele atualiza a variável, ou seja, ele faz o incremento ou o que pedir. Então, vamos lá para o NetBeans para mostrar logo esse exemplo na prática aqui para vocês. Então, já criei uma classe chamada loop_for, certo? E aqui embaixo, ela é uma classe principal, então ela tem o método public static void main, e aqui embaixo nós já vamos iniciar o nosso for. Então, for já abre o parêntese, certo? Já abre aqui o parêntese, e nós vamos criar a primeira variável, vai ser uma variável do tipo inteiro e contador, então eu vou usar o i, que eu falei isso na aula passada sobre utilizar sempre a letra i como uma variável contadora quando a gente quer contar algo. Então eu vou perguntar aqui, enquanto o i for menor que 5, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar. E aqui eu abro o nosso bloco do código, o corpo do for. E aqui eu só vou pedir para ele escrever na tela, dar um output para mim e tem valor tal. Aí ele chama o nosso contador i. Vou salvar e vou rodar aqui para vocês verem o resultado que vai sair na tela agora. Pararam, pararam, ó, pronto. Então, ele foi executando, ele fez o loop enquanto a expressão for verdadeira. Então, quando ele somou, ele incrementou 4 mais 1 que deu 5, então ele veio aqui e colocou 5 é menor que 5? Não. Então, quando deu falso, ele parou, certo? Então, se eu colocar aqui igual a 5 e menor ou igual a 5 e executar, aí ele vai mostrar também o valor 5, ó. Tá vendo? Então, enquanto ela for verdadeira, ela vai executando. Ótimo. Agora nós vamos ver a próxima variação do for, que é o for com mais de uma variável. Mais de uma variável. Então, a gente tem que separar por vírgulas, quando eu tenho mais de uma variável dentro do for. O ponto e vírgula, ele separa a inicialização, a expressão e a atualização. A vírgula, ela separa quando eu quero declarar mais de uma dentro do meu parêntese, certo? Vamos lá mostrar na prática para vocês aqui no NetBeans. Então, continuando aqui no meu bloco, eu vou só adicionar o comentário aqui, for normal, e aqui embaixo vai ser o for com mais de uma variável, certo? E aqui eu também já vou iniciar o for, vou declarar
percebam que aqui, ó, no nosso exemplo dos slides, ó, ele está declarando o contador I e o J. I vai receber 0 e o J recebe 10. E a condição é, enquanto I for menor que J, ele vai incrementar o I, ou seja, ele vai somar mais 1, e vai decrementar o J. Ele vai diminuir 1, menos 1, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou criar a variável do tipo I, que vai ser 0, vírgula, vou criar outra variável, J, que vai receber 10. Aí aqui a minha condição, I menor que J, separo, e vai incrementar, ó, e o J vai decrementar. Pronto. Vou dar um output na tela, que ele vai dizer o seguinte, I igual, aí ele vai chamar o contador I, ponto e vírgula, vai chamar o J, igual, vai chamar o J. Eu vou só comentar esse nosso output daqui de cima, tá? Do for normal, para não dar groselha aqui. Eu vou salvar e ele vai executar para a gente aqui, ó. Então, I é igual a 0, J é igual a 10. Beleza, os primeiros valores. Aí ele vem para a condição, né? Se o I for menor que J, então ele vai somar 1 e vai diminuir o outro. Então, aqui ele somou, ó, 1 mais 0, 1, e 10 menos 1, 9. E assim, sucessivamente, ele vai. Ele soma o I e diminui o J, beleza? E assim eu faço um for com mais de uma variável. Continuando, nós temos uma outra variação do for, que é com partes ausentes. Então, nós vemos que o for possui três casas, vamos dizer assim, né? E aqui, ó, eu estou utilizando o for só com a condição. Essa forma não é muito utilizada, mas podem ter programas que peçam essa forma, certo? Então, vamos pegar esse exemplo aqui e vamos passar lá para o nosso NetBeans, utilizando ainda o mesmo bloco, a mesma classe, certo? Então, aqui eu vou comentar for com partes ausentes dentro do parêntese, tá? Então, aqui ele precisa criar uma variável contadora que eu vou usar o count. Count vai receber 0. E aqui embaixo eu vou iniciar o for. Vou deixar em branco a primeira parte. A segunda parte eu vou chamar minha variável count e eu vou dizer que ela tem que ser menor que 5. E aqui eu também vou separar outra parte. Então, lembra que temos três partes do for. Essa aqui é a primeira, ó. Essa aqui seria a primeira, que é a inicialização, que seria a criação da variável, só que eu criei a variável aqui fora. Então, o que eu poderia ter feito aqui dentro, eu fiz aqui fora. Aí aqui eu só coloquei a minha expressão booleana, né, se ela for verdadeira ou falsa, e aqui fora seria a atualização. Nesse caso, eu vou abrir o bloco aqui e vou dar o output aqui fora. Ele vai dizer valor de count. Dá um espaço e vou chamar a variável count. Então, no lugar dessa atualização, que ficaria lá dentro dos parênteses, eu vou fazer aqui embaixo. Aqui eu quero que ele conte de 2 em 2. Pronto. Aí, o que eu percebam aí? Só dá mais trabalho, se for utilizar assim. Porque ao invés de eu ter colocado a minha inicialização da variável dentro do parênteses, eu coloquei ela aqui fora. E ao invés de eu colocar a minha atualização da variável aqui dentro também, eu coloquei aqui fora. Então, só dá mais trabalho, né? Mas é só para vocês verem que há também um outro jeito de fazer. Vou comentar essa linha de cima aqui do for com mais de uma variável. Vou salvar de novo e vou executar agora a nossa, ó. Ele está contando de 2 em 2, como eu pedi, aqui o incremento de 2 em 2, e ele vai executar enquanto for verdadeiro, certo? Ele foi até o 4, porque 5 já vai ser igual a 5, então ele vai
dar falso e vai parar. Tranquilo? Espero que sim. A próxima variação, e a nossa última variação, é o loop sem corpo e o loop infinito. O loop infinito todo mundo já sabe, né? Isso sempre acontece nas melhores famílias, aquele loop que ele não tem condição de parada, ele fica rodando infinitamente, tá? E o loop sem corpo. O loop sem corpo é aquele loop que não tem abertura do bloco. Então, eu vou usar esse modelo aqui para demonstrar para vocês aqui no exemplo no NetBeans. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Vou comentar também essa linha para dizer que é um for sem corpo, ou loop sem corpo a gente chama também, tá? Então, loop sem corpo, ele inicia a variável, vou iniciar uma variável chamada soma, 0, recebe o valor 0. Aqui eu quero que ele some, ele vai somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, assim eu vou colocar aqui em cima. O que ele vai fazer, tá? Ele vai somar 1, mais 2, aí mais 3, mais 4, enfim, vocês vão ver como é que ele vai ficar, como é que ele vai fazer. Então, eu primeiro declaro a variável, já atribuo o valor a ela, ok. Aqui eu inicio o meu for, int, que é o tipo da minha variável, contadora vai receber 1, e aqui eu coloco a condição, i vai ser, enquanto i for menor que 5, ele vai somar o mais 1 e depois incrementando mais 2, mais 3, mais 4, é assim que a gente faz, tá? E aqui eu não abro o bloco, porque ele não tem corpo. Quando a gente abre o bloco assim, ó, ele é o corpo do código. Como eu não vou colocar, que é para mostrar para vocês como é que funciona, ele vai ficar sem as chaves, certo? Ele vai ficar sem as chaves. E agora eu só dou o outprintln aqui, o valor da soma é. E aqui eu chamo a variável soma. Certo? E aí eu vou rodar e vocês vão ver como é que ele vai fazer. Ó, o valor da soma é. Aí ele está somando de 2 em 2, tá vendo? Que nós fizemos aqui. Deixa eu comentar essa linha aqui do de cima, para ele não ficar indo junto com o outro, para a gente não se confundir. Pronto. Aí agora ele está rodando só o loop sem corpo. Então ele está somando aqui, ó, 1 mais 2 mais 3. Eu vou aumentar aqui para vocês terem noção dos valores mesmo reais. Ó, primeiro ele soma mais 1, depois ele soma mais 2, depois ele soma mais 3, depois mais 4, depois mais 5, mais 6 e assim sucessivamente, até ele parar, certo? Então, é assim que ele vai funcionar. Beleza. Só que essa parte do for sem corpo, a gente não utiliza muito, ele não é uma boa prática para se utilizar em programação. Eu estou mostrando para vocês mesmo só para vocês verem as várias formas de se inicializar um for. Então, eu vou fazer um outro exemplo aqui, vou fazer esse mesmo exemplo aqui, só que eu vou tirar aqui, ó. Não, vou fazer um novo aqui. Deixa eu comentar esse aqui, só essa parte de cima. E aí vocês vão ver como que eu vou fazer essa outra parte. Ó, eu vou tirar isso aqui. Eu vou dizer que eu quero até o 5, certo? Vou tirar esse soma aqui. Vou tirar esse soma. E vai ser igual a 0. Só estou alterando para mostrar para vocês como não é viável fazer. E aqui embaixo,
eu vou dizer, vou chamar aqui o i normal, como ele vai fazer o loop, enquanto o i for menor que 5, ele vai incrementar mais um, certo? E aqui eu vou colocar uma outra frase. Nessa outra frase, i tem valor. Só isso. E vou mostrar para vocês qual é o que dá de erro aqui nele, por que isso acontece. Vou salvar e vou rodar. Ó, percebam que aqui embaixo ele mostra a minha frase, eu quero que ele mostre duas frases, né? Dois outputs, mas ele só está mostrando na última parte. Se eu incluo aqui as chaves, ou seja, se eu incluo um bloco de comando, um corpo no meu for, ele vai imprimir tudo. Vou salvar de novo e vou rodar. Ó, aí ele roda os dois outputs para cada saída que eu estou pedindo, para cada loop que ele der. Ó, isso sim é o certo. Ele imprimir os dois outputs para cada loop, certo? Então, de novo, se eu tiro as chaves daqui, ó, se eu tiro as chaves daqui, não utilizo o for com o corpo, ele é fadado a dar erro, porque ele só vai imprimir, ó, as duas saídas que eu quero só na última parte. Por isso que temos que utilizar o bloco mesmo, ele com as chaves. Vou salvar de novo e vai rodar de novo. Agora ele vai rodar certinho. Ó, agora ele rodou certinho. Certo? Beleza! Muito fácil, né, gente? Então, a nossa liçãozinha de sala, olha que maravilha, faça um programa que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro, igual nós fizemos aqui na aula. Depois, modifique o programa para que ele mostre os números um ao lado do outro. E aí, moleza demais, né? Então, beijo para vocês, até a próxima aula. Fui! Fui, bebê!